mais de 60%, 70% das pessoas, o maior impedimento da vida delas é a insegurança. As escolhas que nós fazemos quando estamos inseguros, elas são escolhas para buscar segurança. Só que não tem esse jogo de que não vai dar certo, né? Vai ter um momento que não vai dar certo e tudo que eu escolhi agora vai dar certo. Não tem esse jogo. Sempre existe uma dor ou uma dificuldade. E a gente tem que escolher qual dor a gente quer viver. Quando a gente repete mentalmente coisas que podem ser um grande problema na nossa vida, não fica inseguro na hora de precisar usar. Fato é inegociável e o que muda a nossa vida é o significado que nós damos para os fatos. Se todo mundo que está ouvindo a gente hoje entender isso, ninguém mais vai reclamar de nada. Todo mundo vai poder transformar um monte de gente que ainda não entendeu isso. Seja bem-vindo a mais um episódio no podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje o nosso convidado é um mentor de líderes e empresários que move multidões, com um trabalho focado na transformação da mentalidade e aceleração dos resultados. Ele tem ajudado empreendedores a destravar o seu potencial e alcançar novos patamares de crescimento. Ele é o cara do próximo passo. Então, fica aqui conosco, porque você sabe que aqui no podcast Saia do Rascunho, o nosso objetivo é hackear a mentalidade de pessoas que fazem a diferença, que são diferentes, pessoas que têm autoridade nas suas áreas de atuação e que realmente tocam na transformação pessoal e dos negócios. Então, hoje, você pode esperar aqui muita coisa. Esse episódio, também não posso deixar de falar, patrocinado pelo meu clube, o Titanium Club, que tem como objetivo aí a transformação de mentalidade, autoridade e resultados, com crescimento expressivo aí dos profissionais na área de educação empresarial, saúde e empreendedores. E nesse lugar incrível que aqui estamos, no Grupo Salos, gravando mais um episódio. E você também pode gravar o seu episódio aqui, hein? Fica a dica. Seja bem-vindo, então. Quem está com você, Toqueto, hoje? Júlio Pereira. Júlio, seja bem-vindo. Uma satisfação Obrigado enorme te receber aqui, né? Eu digo que é um clássico de mentalidade hoje, né? Júlio, um cara que está fazendo, que move multidões nesse Brasil. Então, Júlio, se apresenta um pouquinho para a minha audiência te conhecer e para a gente bater um papo aqui que vai virar a chave de crescimento pessoal e dos negócios aí para quem está nos ouvindo. Maravilha. Obrigado pelo convite, Fernanda. Olha, eu acho que eu te mandei uma mensagem há um tempo atrás no Instagram. Eu falei, a gente precisa se conhecer. Depois olha lá nas mensagens. Uau! Eu nem te falei isso antes, né? Eu te mandei há um tempo atrás. A gente precisa se conhecer porque o jeito que você fala, as coisas que você fala e o que eu ouvi de você foi muito importante, foram coisas muito legais. Que incrível! E a gente não conseguiu olhar. seguir essa conversa aí. Por falta de tempo, algum motivo, ou sei lá o quê. Mas eu te mandei essa mensagem. Parabéns pelo seu trabalho. Tá vendo? Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeada. É que são tantas... Eu sei. São tantas conexões. Também recebo mensagens e às vezes não consigo responder. Uhum. Então eu queria evidenciar isso. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas transformações. E hoje estou aqui para servir seu público aí, sua audiência, para eles terem resultados que eu consigo gerar para as pessoas também, tá? Vamos lá, pode me usar. Então, vamos lá. Só conta para eles o que você faz, Júlio. Tá bom. Para que as pessoas entendam quem é o Júlio e depois eu já estou aqui, preparada, porque eu quero descobrir algumas coisas aí com você também. Tá bom. Eu trabalho desde 1998 com desenvolvimento humano e esse caminho foi uma jornada criada na transformação da vida pessoal das pessoas. Não era profissional na época, era muito pessoal. E depois, com a jornada, eu fui incluindo aprendizados de vida profissional dentro, tá? Hoje, o treinamento que eu comecei a ministrar em 1998 está na turma 463, que vai acontecer agora, sexta-feira agora. A turma 463, que é um treinamento de alto impacto, um treinamento onde as pessoas aprendem o que impede, aprendem a tirar isso da frente, aprendem a crescer e evoluir. Então, meus 60 mil alunos, mais 60 mil alunos, passaram em primeiro lugar por esse treinamento, a maioria deles. E depois que eu comecei com mentorias em 2013, quando nem se falava em mentoria, 2017 firmei mais,
E hoje o assunto mentoria, que eu acho que é uma das formas mais incríveis de transformar a vida e mais rápidas, né? Ele está muito em evidência e que bom que ficou em evidência isso. Então, qual que é o que o Júlio faz? O Júlio pega uma pessoa de qualquer ponto A e inclui na pessoa elementos importantes para ela chegar mais rápido no ponto B, através de imersões, através de mentorias, treinamentos e tudo mais. Então, o que eu gostaria que as pessoas pensassem durante esse podcast, já que a gente está no comecinho dele, é o que eu gostaria de mudar que eu nunca consegui fazer essa mudança acontecer na minha vida. Qual é o resultado que eu gostaria, que eu estou gastando energia por muito tempo e não estou conseguindo esse resultado. Então, eu vou trazer elementos que podem auxiliar para qualquer coisa que não está pronta ainda. Eu já ia entrar, minha primeira pergunta ia ser essa. Quais são os principais elementos que você atribui para essa jornada do ponto A ao ponto B, com Legal. toda essa experiência, com toda essa jornada? Fer, aqui, ó, pá, eu quero mudar, eu quero sair do ponto A para o ponto B, olhe para estes elementos. Tá. Eu poderia trazer várias coisas de livros, porque eu gosto de ler, podia trazer das neurociências, das pós-graduações que eu fiz, uma delas foi de neurociência. Eu sou do mundo da programação neurolinguística, que no desenvolvimento humano começou muito com isso lá atrás, né? Você também deve ser desse mundo aí, né, Fernanda? Sou desse mundo, treinei com Anthony Robbins, que com legal, Timothy Galley. Pai do Pickstage. Isso, fiz uma jornada aí nesses mais de 20 anos de carreira. Isso hoje já virou commodity, né? A programação neurolinguística é um elemento que a gente usa para gerar resultado para as pessoas. E é extremamente importante. Eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas que tem. Hoje eu faço muitos cursos de formação, já dei vários, que não estão dentro desses 463. Eu devo ter dado uns 80 practitioners, master practitioners, até hoje já. E a sacada é a seguinte, eu não vou te falar por livro nem por teoria, eu vou te falar por prática. Uau. Porque eu tenho essa facilidade, né, por mais de 60 mil alunos. Tem um dos treinamentos meus que a gente detecta num primeiro momento aquilo que impede a pessoa de chegar aos resultados que ela quer, tá bom? Então, qual é o impedimento que mais aparece até hoje, desde 98? Não é uma coisa que mudou de fase, ou mudou de época, ou porque a pandemia aconteceu, ou porque... Não é, sempre foi o mesmo. Mais de 60%, 70% das pessoas, o maior impedimento da vida delas é a insegurança. Então esse é o grande vilão que atrapalha as pessoas de chegarem no resultado que elas querem. E aí eu tenho minhas teorias e os resultados que as pessoas encontram, né, depois que saem da insegurança, para explicar o porquê que isso acontece. Se quiser, a gente pode entrar nesse assunto aí e a galera entender por que isso acontece. Elas vivem, né? Isso, porque se vive a insegurança. Então, putz, que gostoso fazer podcast com você, porque é muito fácil, né? Você entende do assunto. Então a gente vai fazer um bate-bola aqui. Vai ser. Formação psíquica. A gente não tem sem nada, né? Essência pura, nasce tal, do 0 aos 7 anos, algumas teorias do 0 aos 10, algumas falam que até 11, mas não importa qual é a idade, quanto tempo demora, o que importa é como que se preenche essa caixinha que está vazia. E lá, todo mundo viveu uma impossibilidade, uma dificuldade, porque quem formou a nossa caixinha foram pessoas que tiveram caixinhas sendo formadas. Então, essas pessoas não eram perfeitas, não tinham as melhores respostas, mas elas tinham as respostas que funcionaram para elas. Então, o mundo é formado por um grupo de pessoas que experimentou muito, mas não conquistou muito. Então, se alguém vai me ensinar alguma coisa, essa pessoa vai me ensinar que a insegurança faz parte da nossa vida. Então, meu pai, minha mãe, meus amigos, a escola, a professora, eles colocam muito mais medo do que libertação. Quando se coloca muito mais medo do que libertação, eu gero uma dúvida mais centrada no lado da insegurança. Então, o mundo foi gerado assim, os nossos filhos são gerados assim. Só que tem um grupo de pessoas que hoje já trabalha de uma forma diferente com os filhos, né? Que incentiva mais e tudo mais. Mas a insegurança faz parte. E da época eu sou de 1972,
Essa época era uma época de apanhar se não fizesse uma coisa certa. Eu apanhei muito da minha mãe foi muito brava, o meu pai deixava ela fazer o que ela quisesse e não colocava muito a mão para poder me criar. Então, o que eu tive que criar na minha vida? Eu tive que ou viver na insegurança pelo resto da vida, ou virar o jogo. Então, eu gosto de falar sobre essa virada de jogo, tá? Que é isso que a gente vai falar aqui. Então, o porquê que a insegurança existe? Porque nós somos criados com insegurança. E o porquê que ela se mantém? Porque a pessoa ainda não decidiu virar o jogo. E eu fui preparado para isso. Eu nasci de 6 meses. E quando cortaram a barriga da minha mãe, dizem as histórias que ela sentiu dor porque não tinha chegado ao ponto da anestesia, né, deixar ela sem sentir dor. Então, foi super difícil o meu nascimento. E durante os 3 meses de incubadora, os médicos falavam para o meu pai que de hoje eu não passava. Era para não ter passado todas as noites que eles repetiam isso, né? Então eu falei, não, comigo não. Alguma coisa me fez eu fazer as coisas acontecerem e me manter vivo e crescer e dar o próximo passo para aquela noite, o próximo para outra, o próximo para outra. Então eu fui preparado no meu primeiro momento por eu tenho que fazer alguma coisa, mesmo que estejam fazendo o máximo que eles podem por mim. Então a insegurança, ela fez parte de mim, mas o continuar mesmo inseguro, isso aí também fez parte de mim. E aí eu me tornei a criança mais tímida do mundo. Eu era o cara mais tímido, Fernanda, do mundo. Sabe dessa história, não? Não. Minha esposa me pediu em namoro e eu respondi, vou pensar. Eu não sabia lidar com pessoas. Eu virei isso com programação neurolinguística com 26 anos de idade. Então eu vivi inseguro até os 26 e dos 26 eu virei o jogo em uma dinâmica de PNL, virei essa chave e a partir daquele momento eu nunca mais soube ser tímido. E aí eu comecei a ter que criar minha vida a partir dali e foi incrível, a transformação foi poderosa. Então a mudança de mentalidade, de insegurança, para mim, é uma chave que vai fazer o cara ganhar mais dinheiro, vai fazer ele ser mais feliz, mais próspero, cuidar da família. Eu gosto de falar muito que a pessoa que está ouvindo a gente, então quem está do outro lado lá, é a pessoa que tem toda a possibilidade de mudar a vida da própria família, porque ninguém dentro da família às vezes vai tomar essa decisão. Então, que seja quem está ouvindo agora. E com insegurança isso não é fácil. Isso é difícil e difícil demais. Então, eu iria nesse pensamento de como que a gente muda a insegurança nesse podcast para fazer essa galera ter resultado, sabe? Então, é isso que eu acredito sobre o maior impedimento. O maior impedimento. Para quem está nos ouvindo, pode estar pensando, por onde eu começo? Eu não vou ir para um treinamento de PNL agora. Não precisa. Eu talvez não acesse, eu não vou ler o livro. Eu sinto que as pessoas querem uma provocação que já faça com que elas enxerguem. Você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que se você se identificou, você estava ali pensando, mas o que eu faço? Por onde eu começo? Como eu faço essa virada de jogo? Como é que eu saio? Como é que eu dou esse start, mesmo que eu não tenha acesso a algo tão profundo? Não precisa. Fala. A solução que eu acredito, ela pode aparecer num podcast, pode aparecer nesse episódio, que é o seguinte. As escolhas que nós fazemos quando estamos inseguros, elas são escolhas para buscar segurança. Só que não tem. Não tem esse jogo de que não vai dar certo, né? Vai ter um momento que não vai dar certo e tudo que eu escolhi agora vai dar certo. Não, não tem esse jogo. A gente tem que começar entendendo que sempre existe uma dor ou uma dificuldade. E a gente tem que escolher qual dor a gente quer viver. Então, eu estar aqui agora gravando esse podcast é uma escolha. E tem uma dor de algum lado. Tem algum lugar que eu não estou que precisaria que eu estivesse. Então, sempre a escolha tem uma dor. A sacada é a seguinte, Fernanda. Que dor você quer viver? Eu tenho que escolher a minha dor. Quando eu escolho a minha dor e sei lidar com ela, então tudo pode, né? Tem algumas consequências e vou ter que fazer algumas coisas. Se eu escolho aquelas consequências, aceito as consequências, a dor ela vai ser algo que é opcional, porque a responsabilidade é minha. Então, ser inseguro é uma coisa que é natural se eu souber lidar com a insegurança. Então, Júlio, você parou de ser tímido. Parei. Mas quem disse que ia dar certo dali para frente tudo que eu ia falar?
Ninguém me prometeu isso. Então, só me tiraram a timidez que me impedia de avançar. Então, o que a pessoa tem que fazer, que está ouvindo aqui? Tira o que impede de avançar. O que você está fazendo que está te mantendo inseguro? É a dúvida se vai dar dinheiro que você quer investir? É a dúvida se aquele relacionamento realmente vai valer a pena e vai ser duradouro para o resto da vida? Não importa a dúvida. Não importa. Porque existem 3 pessoas dentro de um episódio de insegurança. Então, digamos que quando a gente faz pitch de venda da nossa mentoria dentro de um evento, né? Eu sempre falo isso aqui. Isso aqui bota dinheiro na mesa de muita gente, tá? De quem está ouvindo também pode colocar. Quando a gente faz uma oferta, a pessoa pode responder sim e pode responder não. Qualquer oferta. Eu vou ofertar uma viagem para minha esposa. Ela pode falar sim ou não. Se ela me der um sim genuíno, tá lindo. Ela tem que manter o sim genuíno. Se ela me der um não genuíno, tá lindo, porque é genuíno. Ela tem que manter o não genuíno. O problema é quem está no meio. É quem está em dúvida. Então, se eu pego, por exemplo, um evento meu com 1000 pessoas e falo para as pessoas, quer seguir comigo? Tá aqui um produto. Eu não preciso me preocupar com quem falou sim, porque essa pessoa vai entrar. Quem falou não, também não preciso. Ela vai dormir bem, porque ela escolheu não e não é para ela. Eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão em dúvida. Porque a dúvida, se você dorme com ela, então eu falei sim querendo falar não, eu falei não querendo falar sim, ou eu não sei que lado que eu vou. Ela é traidora e ela impede a pessoa de ter uma noite boa, uma escolha boa, uma semana boa, um ano bom, uma vida boa. Então, se eu vivo na dúvida, eu vivo na insegurança. Se eu vivo no sim genuíno, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Se eu vivo no não genuíno, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, eu fiz esse desenho todo, eu vou deixar você perguntar, só para fechar no seguinte. O que as pessoas têm que fazer agora é saber falar sim e saber falar não. E sair da dúvida. Quando eu saio da dúvida, eu saio da insegurança. Esse é o cerne do negócio. Entendeu a sacada? Entendi a sacada e te provoco. Sair da dúvida, ir para o sim ou para o não. Tem alguma forma que você ensina as pessoas para chegar nesse sim e nesse não? Tem algo que você provoca, que faz com que as pessoas, sem o olhar externo, porque muitas vezes o sim ou o não é uma busca externa, sabe? O que você faria se você estivesse no meu lugar? Mas você não tem o padrão mental, a estrutura, a vida, os problemas daquela pessoa que está sentada do teu lado e que você dá a ela uma responsabilidade, muitas vezes estamos falando de um evento, de te dizer se aquilo é para você ou não, né? Ou para tantas outras coisas na vida. A gente não conhece a história como ela realmente é e dá o nosso palco para alguém tomar uma decisão. Como consigo mesmo conseguir chegar no sim com mais tranquilidade? Tá bom. Ó, essa pergunta eu respondi essa semana para uma pessoa mais próxima. Trazer a responsabilidade para si é a escolha de poucos, mas deveria ser a escolha de todos. Você já pensou se eu assumisse direito o meu papel de filho, meu pai assumisse o papel de pai, minha mãe assumisse o papel de mãe, minha irmã assumisse o papel de irmã, e ninguém quisesse influenciar no papel do outro? Seria o melhor dos mundos. Mas às vezes um filho quer assumir o papel de pai dentro de uma família. Uma mãe quer assumir um papel de filha, fazendo que o filho cuide dela como um pai. Quando a gente inverte os papéis, a gente tira a responsabilidade real da mão. Então, o que você precisa fazer, que está aí desse lado e fica pensando como que os outros pensariam? Você tem que assumir o seu papel naquele negócio. Dei exemplo de família. Dentro da empresa é a mesma coisa. Quantos funcionários não querem assumir papel de dono da empresa? Vai abrir tua empresa. Ele não está com a responsabilidade certa na mão. Quantos empresários não assumem o papel de empresários e querem que os funcionários tomem decisões? Não, cara, você é um empresário. Você que pôs dinheiro, você que tem que correr o risco, você que tem que fazer ter lucro, você que tem que se virar. Então é uma engrenagem, Fernanda, que as pessoas não ficam no lugarzinho delas ali para fazer a máquina funcionar. Ela quer estar no lugar da outra engrenagem, no lugar da outra, no lugar da outra, da outra. Então, assumir a responsabilidade faz com que a pessoa saia da insegurança. Porque ou vai dar certo ou vai dar errado. Mas ela está aceitando brigar por aquilo, entendeu o jogo?
É do tipo, se coloca no teu lugar, com a tua competência, com o teu core, com as tuas responsabilidades, com aquilo que você sabe, e age no seu papel e não no papel do outro. É sobre aquilo que você tem com competência para tomar a decisão. Muito bom isso. Quando eu cheguei aqui, eu fiz uma pergunta para você. O que você precisa, o que você quer que eu faça? Porque sempre que eu vou num lugar, eu não sei qual a responsabilidade que a pessoa quer que eu assuma. Se você me pedisse alguma coisa que eu não sei, eu ia falar, Fernando, eu não sei. Agora, quando você me pede o que eu sei, eu falo, putz, eu posso fazer tudo por isso. Então, sempre que eu vou em algum lugar, eu falo, qual a responsabilidade eu tenho que assumir aqui? Entendeu o jogo? Eu tive que assumir a responsabilidade de viver. Muito bom, muito bom. Então, a insegurança, para você, a gente começa a desenvolvê-la quando assumimos efetivamente a responsabilidade das nossas escolhas. A gente quebra ela. Né? Quebra a insegurança. Nos nossos papéis. É isso aí. Se coloque no seu papel, se coloque no seu lugar, se coloque aonde você deveria estar. Nossa, isso é incrível. Sabe o que eu acho? Imagina que eu sou meio de falar, tá, Fernando? Pode me Vai, interromper. Eu sou, isso aí, o propósito é esse, é no flow, tem que ser gostoso, né? Tem que ser gostoso. Ó, eu imagino assim como se fosse um estádio de futebol. Muitas cadeiras, cada um tem um lugar e com o seu nome. Tem muita gente que está sentando na cadeira errada ou ficando de pé. E não está assumindo aquele lugarzinho dele. Então, se todo mundo tem o seu lugar e sentar no seu lugar, o jogo vai virar. A vida vai ser muito mais legal. Eu precisei treinar meu cérebro para isso, tá? O nosso cérebro não é treinado para assumir responsabilidade e correr risco. Como que eu treinei? Primeiro, aprendi a correr de moto. Fui para autódromo, moto velocidade, e o para-choque da moto é meu dente. Então, eu fui aprender a fazer curva e ficar vivo até o final. Aprendi, fiz isso, fiquei bom, não competi, nada disso, mas sabe quando você treina o teu cérebro sobre alta pressão de verdade, não dentro de um salão? Treinei. Depois disso eu falei, e agora, como que eu posso fazer? Aí descobri um aluno que era professor de paraquedismo. Estava fazendo curso, falou no meio do curso que era, eu falei, opa, como que eu faço para saltar de paraquedas? Porque isso aí eu tenho que treinar meu cérebro, é arriscado, né? Pode ser que abra ou não. Aí ele falou, Júlio, você vai lá e salta de duplo e tal, é incrível. Não, quero saber como que eu faço para eu pilotar meu paraquedas. Ele falou, um curso de teoria um dia, no outro dia você salta sozinho. Falei, quero fazer isso. 2 dias depois eu estava fazendo o curso, 3 dias depois eu fiz o meu primeiro salto de paraquedas sozinho. E nunca saltei de duplo. As pessoas perguntam, mas você saltou de duplo, como é que foi? Nunca saltei, eu sempre pilotei meu paraquedas. Fiz 350 saltos, todos abriram, óbvio, né? E a sacada é a seguinte, quando você passa pela porta do avião, não dá para voltar. Então eu estava treinando meu cérebro de vai, Júlio, vai. Daqui para frente é só pousar no alvo. Não tem outra chance. Senão você se machuca, senão você se quebra, senão, né? E aí, ó, eu com a minha mente treinada, Fernanda, a primeira pergunta que eu fiz pro meu professor de paraquedas, quando ele abriu para perguntas no dia de teoria, ele falou, alguém tem uma dúvida? Eu falei, eu. Ele falou, qual a sua dúvida? Eu falei, e se não abrir? Ele olhou para minha cara e falou, jura que essa é a sua pergunta? Você acha que essa pergunta vai te ajudar no salto de paraquedas? Você sabe a resposta se não abrir. Faz uma pergunta inteligente, sabe? Na hora. Falei, cara, seja mais inteligente, né, Júlio? Falei, então corre o risco de não abrir? Ele, você tá de paraquedas, cara. Sim. Igual na vida. Corre o risco de dar certo? Corre o risco de dar errado? Corre. Mas você quer assumir esse risco ou não? Segunda pergunta. Tenho reserva. Eu falei, e aí? Como que eu faço para abrir o reserva? Ele falou, te dei aqui a teoria. Quando que a gente vai treinar? Ele falou, nunca. Para que eu vou abrir um reserva para treinar? Pode ser que não funcione o reserva. Então, quando você precisar, você abre. Então tem que ser só na teoria, não tem prática de reserva. Tá. Aí eu perguntei para ele, quantas vezes você abriu reserva na sua vida? E ele falou, nenhuma, porque eu não precisei. Ele tinha uns 4.400 saltos na época. Eu falei, tá, mas... Então, se o meu professor não abriu, como que ele pode me ensinar? E aí vem uma sacada. Eu sempre treino mentalmente fazer aquilo que eu posso precisar fazer em algum momento. Então, ele falou, eu treino no banheiro.
Tem um movimento de abrir o reserva, tá? Olha, puxa, pega para lá, é um negócio lá técnico. Então, eu treino no banheiro, eu treino quando eu vou dormir, eu repito isso. Então, quando a gente repete mentalmente coisas que podem ser um grande problema na nossa vida, não fica inseguro na hora de precisar usar. E quando a gente treina mentalmente aquilo que a gente mais deseja para a nossa vida, a gente prepara a nossa mente para dar conta Para dar certo. de dar certo e de influenciar nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas entregas, o nosso posicionamento. É sobre isso. A mente, sempre falo, tem poder sobre o nosso resultado. Me sinto sempre prova viva, né, quando eu coloco isso na mesa e a gente começa a introduzir uma palavra aqui que eu sou apaixonada, que é mindset, que é mentalidade, e que eu quero ouvir você, contextualizando aqui. O que é mentalidade para você? Tá bom. Eu gosto de usar uma metáfora do livro do Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill. É um livro que tem uma metáfora simples lá. A mentalidade naquele livro tem um exemplo de um medalhão. De um lado está escrito atitude mental positiva, do outro lado está escrito atitude mental negativa. Às vezes o medalhão vira, você não percebe, ele está pendurado no teu pescoço, quando você percebe, você tem que virar para uma atitude mental positiva de novo. Essa é a metáfora central ali do livro. Então, eu tenho que cuidar do que eu coloco dentro da minha mente. Porque, no fundo, tudo nasce da nossa mente, né, Fernanda? O alimento. O que eu coloco, né? Aquela historinha dos dois lobos, do vovô, lobo mau, lobo bom, quem ganha é aquele que você alimenta mais, essa briga quem ganha. Então, o que eu coloco dentro da minha mente, os tais dos filtros da programação neurolinguística, é o que vai nortear os meus pensamentos e o que vai nortear o que eu vou realmente fazer. Então, eu acredito que através da mente você acelera processos, tanto para positivo quanto para negativo. Inclusive, a minha palavra de ordem é acelerar. Essa é a minha palavra de ordem para todo mundo. Boa. Acelera. Então, vamos lá. Chegou uma garota uma vez para mim, foi numa formação de practitioner essa, ela já tinha feito, tá? Ela falou, poxa, queria participar de novo, queria rever o curso. Falei, claro, né? Vamos lá, se inscreve. E aí ela falou, não, mas eu não posso porque eu tô com câncer. E a médica falou que eu tenho que, durante essa semana que vai ser o curso, que são de 8 dias, eu tenho que fazer um exame para ver quanto, porque ela estava com 3 nódulos, quanto que os nódulos aumentaram. Falei, mas como assim quanto que aumentaram? Falei, pergunta para ela se você corre risco. E daí você fala para mim se você pode fazer o exame na segunda-feira quando acabar o curso. Ela falou com a médica falou, não, tudo bem, pode. Não vai correr risco de vida, mas a gente tem que medir o quanto aumentou. Então, quando uma médica fala essa frase, o que vai para a cabeça de um paciente que não entende nada da doença que ele tem? Que vai aumentar. Concorda comigo ou não? Concordo. Não é groselhada isso aqui não, né? Como diz o Joel. Aí eu falei, vem, fica no curso comigo. Ela foi, ficou uma semana comigo e eu fiquei mandando coisas, como eu já sabia do caso, né? 8 dias comigo, me ouvindo falar, falo muito, mandando comandos diretamente para ela sem ela perceber. Segunda-feira ela foi fazer o exame. 2 nódulos sumiram e 1 diminuiu. Então eu fico pensando, sabe? É o poder da mente ou não? A mentalidade, o mindset, ele é extremamente poderoso, Fernanda. O negócio é que ele está acontecendo o tempo inteiro. Mas o que a pessoa está colocando na cabeça durante o tempo inteiro? Tem 3 períodos no dia, de manhã, de tarde e de noite. O que a gente coloca em cada um desses 3 na cabeça? Uma das coisas que eu mais escuto nessa minha jornada com esse tema é, Fernanda, mas o meu ambiente, o ambiente treina, né? Uhum. A minha família, o meu trabalho, as pessoas mais próximas, a forma como elas lidam com a vida, fazem as coisas, se posicionam. Essa é uma pergunta que eu recebo o tempo todo. Agora vou transferir aqui para você. Como mudar a minha mentalidade se todos aqueles que estão ao meu redor não estão na mesma frequência, no mesmo posicionamento, independente também das pessoas? Eu tenho uma visão sobre isso, mas eu gostaria de te escutar. Tá bom. Eu vou te falar sobre prática também, tá? Da minha vida, depois que eu me desenvolvi aos 26 anos de idade, a partir dali, 80% das pessoas que eu convivia
não fizeram mais parte da minha vida. Um número altíssimo. Eu tive que escolher. Ou eu me desconectava, ou eu trazia essas pessoas comigo. Eu trouxe algumas. Consegui fazer a mentalidade delas ficar um pouco melhor, né? Para ter mais resultado e não influenciar tanto as minhas. Mas a maioria não deu. Não deu. Talvez seja um dos motivos de eu querer virar treinador, sabe? De querer mudar a vida de muita gente. Porque, caraca, uns 80% foram embora. Inclusive, hoje, tem gente chegando daquela época, sabia, Fernanda? Ah, eu tenho certeza Eu disso. tocava numa banda. A Miriam, minha esposa, ela era irmã do vocalista. E aí, quando a banda desfez, cada um pegou um instrumento e eu fiquei com a irmã do vocalista. Então, essa banda hoje chegou, o guitarrista da época me encontrou de novo, e esse cara entrou dentro dos meus programas, tal, faz um mês que ele está junto comigo. Então, as pessoas vão voltar. Mas nem todo mundo. A maioria não vai voltar e a maioria não vai ficar. Não vai, a maioria vai sair. Se você quiser realmente ter uma mentalidade mais alinhada. Eu vou pela teoria do Jim Rohn lá, né? Do Anthony Robbins, inclusive, que você fez cursos com ele, foi discípulo desse cara. O Jim Rohn fala, ele que criou aquela teoria das 5 pessoas, da média, né? Média. Do papinho lá de soma, faz a média e tal. E isso é muito verdade, mas nem é só 5 pessoas, é todo mundo que está do teu lado. A pessoa vai te puxar para baixo, ela vai te jogar para baixo, ou ela vai te levantar e te colocar em cima, dependendo do que ela fala no primeiro momento que ela te vê, ou da cara que ela faz no primeiro momento que ela te vê. Então, isso é extremamente poderoso e te influencia. A base da pirâmide de níveis neurológicos é o ambiente. O ambiente, ele vai controlar a gente, querendo ou não. Então, se nós tivermos, nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, se a gente entrar num ambiente que é ruim, a gente vai ter que usar a ferramenta para a gente se manter de pé. E mesmo assim o ambiente vai puxar um pouquinho. Não tem uma blindagem 100%. E quando esse ambiente são pessoas que envolvem o amor, a família, os vínculos afetivos, qual é a tua visão? Quando eu falei dos 80%, tem gente ali também. Vamos pegar o exemplo que seja o pai ou a mãe, que não é uma pessoa que te levanta, ele te puxa para baixo. Essa pessoa nunca vai deixar de ser seu pai e sua mãe, e você nunca vai deixar de ser filho deles. Mas você não precisa permitir que ele te puxe para baixo. É uma escolha. Explica como. Só porque é meu pai, eu vou deixar ele falar o que ele quiser? Ele fazer o que quiser comigo? E me dizer que as coisas não funcionam? Não. Eu tenho que ser claro, eu tenho que ser adulto. Eu sou adulto, sou empresário. Se meu pai falar, essa empresa não vai dar certo por isso, isso. Eu vou virar para ele e vou falar o que eu acho. Pai, vai dar certo, eu vou me dedicar e talvez não tenha dado certo para você. O seu exemplo de não ter dado certo, você pode me ensinar algumas coisas, mas eu vou fazer o negócio dar certo. Porque se eu ficar na posição de o filho pequenininho que eu era hoje sendo adulto, ele vai me influenciar. Mas eu já não sou mais aquele filho pequeno. Eu não sou mais aquela criança que não sabia o que fazer. Então, não é me afastar de dizer esse cara não é meu pai. E eu não estou falando dele, tá? Estou dando exemplos. Não vai que meu pai assiste isso aqui e vai falar, sério, filho, que você acha isso de mim? Não é isso. A história eu não vou ficar longe dele, eu vou ficar longe do jeito que ele pensa, eu não vou dar significado para aquilo. Então, uma das teorias do desenvolvimento humano que mais me trazem essa consciência, Fernanda, é de fato é inegociável e o que muda a nossa vida é o significado que nós damos para os fatos. Uau! Então, se o meu pai fala que não dá certo e eu dou um significado de não deu certo para o meu pai, eu me empodero, concorda comigo? Concordo. Agora, se eu dou o significado de não dá certo, eu entro no desempoderamento, nem sei se é essa palavra, que existia para o meu pai também, tá? Então, eu gosto de trabalhar com fatos e escolher o significado que eu dou para cada um dos fatos. Perfeito. Respondi? Respondeu. Eu acho que isso leva uma boa reflexão para quem não está nos escutando aqui. Façam o Júlio ficar sabendo que vocês estão aqui conosco, os insights que você está tendo, se fez sentido para você isso. Temos uns seguidores bem fiéis aqui no podcast Saia do Rascunho. Faz a gente saber que te tocou e que te fez refletir sobre algumas atitudes que você pode mudar sem responsabilizar ninguém no seu ambiente pelo resultado que você tem. E sim, você com você mesmo. Tá?
Nós estamos falando de mentalidade, vem para minha visão modelagem, vem estratégias que podem nos ajudar, porque existe aquilo que a gente precisa afastar e não, né? Mas existe aquilo que a gente pode se inspirar e a partir disso também transformar a nossa mentalidade. Você convivendo com tantos empresários, tantas pessoas que buscaram o seu próximo passo, que avançaram, que transformaram, o que você viu se repetindo a nível comportamental e de performance em pessoas que você sentia assim, cara, tá realizado, tá crescendo, tá faturando, tá bem em casa? Que padrões comportamentais você vê repetindo nessas pessoas? Todos eles não acreditarem em si mesmo. Todos. Então, acreditar em si mesmo é um padrão que potencializa. Eles não acreditavam em si mesmos. Então, quando você não acredita em você, você não acredita que você pode pôr preço. Por que existe uma tabela de preço para alguma coisa, numa profissão? Porque as pessoas não acreditam nelas mesmas e não conseguem pôr preço. Uhum. Então, a minha esposa é psicóloga. Ela fez todos os treinamentos junto com a gente, comigo, tal, tudo mais. Na época também, ela cresceu junto comigo no desenvolvimento humano e foi para a área da psicologia. Ela adora isso aí. E eu me lembro de sentado num restaurante em Santos uma vez, a gente estava ouvindo 2, 3 caras conversando numa mesa do lado, que eles tinham uma filha que estava na área de psicologia. Um contou para o outro. E o cara falou assim, ih, essa tá ferrada. Não vai ganhar dinheiro na vida. Psicologia não dá dinheiro. A minha esposa ouviu e falou, deixa. Eu falei, deixa, a gente nem conhece eles, né, Miriam? Eu lembro que na época era consulta de tabela numa cidade, R$50 por consulta. E a minha esposa, na época, cobrava 10 vezes esse valor na consulta dela. Então, não é sobre o quanto as pessoas acham que vale. A gente tem que entender que o nosso poder, o nosso valor, ele está dentro da gente, do resultado que a gente gera. E uma coisa que eu ouvi uma vez do Bruno, o Joel uma vez me levou num evento do Bruno, eu nem conhecia o Bruno Avelar lá em Orlando, e o Joel falou, vamos comigo, você vai ficar comigo 2 dias lá e tal. Eu estava em Orlando com a minha esposa, acabei indo com ele. E o Bruno falou uma frase que eu achei incrível. Nunca pergunte para o teu filho que faculdade ele quer fazer. Pergunte para ele que resultado ele quer gerar nas pessoas, que problema ele quer resolver. Então, quando você entende que problema você quer resolver, você começa a conseguir dar valor ao quanto você pode cobrar, ao quanto você é importante. Então, que problema você resolve para as pessoas? Essa pergunta as pessoas deviam responder para elas, sabe? Eu resolvo o problema das pessoas terem uma vida extraordinária, que é uma vida fora do comum. Por isso que eu criei a chamada Jornada PUV, Jornada para uma Vida Extraordinária, para uma vida fora do comum. Porque o que elas fazem o dia inteiro? Coisas muito parecidas com o que fizeram ontem, anteontem. E para fazer uma coisa fora do comum, não precisa fazer uma coisa muito grande. Pode ser o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Se a gente entender que problema a gente resolve, a gente pode cobrar o quanto a gente quiser, dependendo do resultado que a gente gera. Uhum. Então, quando você vem de uma mentoria sua, eu não sei como você pensa, mas eu penso assim, ó, eu vou cobrar X. Eu estava atendendo um mentorado agora de manhã. Eu vou cobrar X. E esse mentorado, quando eu falei o preço para ele, ele falou, não, Júlio, mas eu quero um trabalho que tenha isso, isso e isso. Eu falei, é o dobro. Ele falou, tá bom, eu pago. Por que esse cara pagou? Porque ele viu que ele tem resultado. ROI. É isso. Pouca gente entende isso, né? Elas não analisam o quanto a pessoa vai ganhar, elas analisam o quanto a pessoa vai gastar. E aí, a gente não consegue entender o próprio valor, Fernanda. Que é exatamente isso aí que você anotou, né? Acreditar em si mesmo. Todo mundo tem a sua cadeirinha nesse estádio que você vai sentar e ali você vai cumprir o que você veio aqui para fazer. Que é o que a gente chama de missão, o que a gente chama de propósito. Todo mundo tem. Mas tem gente que não está dando um passo nessa direção ainda. Quando todo mundo fizer isso... Perfeito. Acreditar em si mesmo, autoconfiança, é o primeiro, é um padrão comportamental que você atribui às pessoas que você conhece que avançam, que se destacam, que têm bons resultados, Isso. como primordial.
que mais você colocaria aqui a nível de performance que você vê se repetindo? Comunicação, negociação, persuasão, liderança. Tá bom. Eu vou falar sobre o que eu amo, tá? Tá bem. Venda. Eu amo vender. Por que eu gosto de vender? Porque Quem vende, compra o que quer. Compra o que quer. Eu gosto de vender porque eu gero resultado, Fernanda. Venda impacta, né? A venda para mim é assim, ó. Por que eu vendo? Por que eu ofereço? Por que eu oferto? Por que eu falo com todo mundo o que eu entrego? Por que eu faço isso? Porque eu sei que eu vou gerar resultado para a pessoa. Então, quando você não entende ainda o seu resultado, que é o que a gente falou agora um pouquinho antes, né? Quando eu não entendo o que eu gero para a pessoa, fica difícil de vender. Agora, quando eu entendo o resultado que eu gero, eu vendo toda hora. É isso que eu entrego, é isso que eu entrego, é isso que eu entrego, é isso que eu entrego. Quando você aprende a vender, nada mais te segura. Você pode mudar o resultado. Agora eu faço esse resultado. Então, a partir de agora, eu vendo esse resultado. Agora eu parei, não vou mais trabalhar com desenvolvimento pessoal. Agora eu vendo casa. Que resultado eu gero? Esse. Então, eu vou querer vender. Então, venda para mim é uma coisa que era um mito. Não sei para você como era isso no passado, mas para mim era. Eu sou apaixonada. Eu fui criada com a barriga no balcão. Nossa, 10 anos. Eu queria isso. Eu nasci vendendo. Minha família tinha comércio. Eu fui criada vendendo. Eu amo vender. Eu tenho algumas filosofias sobre quem vende compra o que quer. Uau. Quem não vende é egoísta, porque tem alguém precisando daquilo que você tem para vender. Então, se você confia naquilo que você tem para oferecer, você está sendo altamente egoísta em não apresentar para a pessoa, porque o dinheiro está na mesa e as pessoas precisam de boas soluções. Então, olhe para a sua segurança e se posicione, né? Você está fazendo bem. Vender para mim é fazer o bem para o outro. Eu acredito nisso. Eu também. Quando eu vendo aquilo que eu defendo, né? E são esses dois atributos, assim. Eu acho que vender resolve tudo. Também acho. Também acha? Batemos nessa. Então, acreditar em si e vender, você entende como atributos que as pessoas que passaram por você, que você conhece, que avançam, que saem do ponto A para o ponto B, venceu a insegurança, acreditou em si, vendeu, resolveu. Tem gente que para não acreditar em si. Só que não vende. Aí ela depende de alguém para poder ter dinheiro. É uma boa reflexão aí para você que está nos ouvindo. Você venceu a insegurança, está acreditando em si, mas está vendendo? Agenda fechada para vender, né? É uma boa reflexão. O quanto você tem a agenda fechada para vender, né? Para conseguir realmente construir aquilo que você deseja. Aqui eu acho que esse caminho é um caminho muito próximo. Quando você falou de tem alguém que precisa de você e tal, eu vou no limite disso aí, no ponto mais alto, sabe? Se você não vende, você está sendo egoísta. Tem gente em algum lugar agora que não conhece nem você e não me conhece, que não está vendo esse podcast, que está ajoelhado e rezando pela solução que a gente entrega. Então a gente não tem o direito de não ofertar. A gente tem que ofertar, tem que chegar nessa pessoa que nem sabe que a gente existe. E isso vale para todo mundo. Todo mundo está precisando da solução que todo mundo aqui entrega, né? Alguém está precisando da solução que todo mundo entrega agora. Você tem obrigação hoje de falar para 1, 2 pessoas a mais daquilo que você faria, nos ouvindo, aquilo que você faz. É um desafio meu aqui nesse podcast hoje. 2 pessoas a mais. Depois volta aqui e me conta. Toqueto, ouvi você e o Júlio. E vendi. E fui para cima. Eu acredito Salvei nisso. A pessoa. Salvou, sabe? Eu acho que é algo inusitado quando a gente realmente fecha a agenda para posicionar aquilo que a gente sabe fazer para alguém que precisa e não sabia que a gente existia, né? Quer ver, ó? Uma amiga nossa em comum, Marcela, tia do inglês. Um dia eu passei na casa dela voltando de um treinamento. Passei em Sorocaba, ela foi lá, ela começou a fazer uma couve-flor gratinada para mim e para minha esposa, fazendo a couve-flor, botando no forno e tal. Aí eu falei, Marcela, me conta uma coisa, como que você está vendendo agora? Ela falou, eu vendo meu curso, que custava 1.000 e pouco, 2.000 reais, curso de inglês e tal. Eu falei, Marcela, você tem tanto seguidor? Ela tem muito seguidor, mais que a gente, não tem? Muito, milhões. Tô começando aqui. E aí, sabe o que ela fez? Eu falei, por que você não vende uma mentoria de inglês? Ela falou, não, mentoria de inglês não tem sentido. Eu falei, como não tem, Marcela? Você que pensa que não tem, porque você nunca pensou nisso.
E eu conto a história porque ela deixa, tá? Aí eu falei assim, pega o seu story agora e fala, vou atender uma pessoa de forma individual e essa forma individual vai ser resolver o seu problema de inglês, o que você quiser. Quem quiser me manda uma mensagem. Eu falei, Júlio, quem que vai querer isso? Eu nem falei preço, não fiz página de venda. Faz um story, Marcela. Ela pegou, fez o story e pôs o celular em cima. E foi pôr a couve-flor no forno. Daí a gente continuou conversando, eu estava sentado no chão, brincando com os cachorrinhos dela lá. Ela pegou o celular, olhou, ela falou, Júlio, tem mensagem aqui. A pessoa perguntou quanto custa. Eu falei, tá bom, agora responde quanto custa. Ela falou, mas eu não sei nem o que eu vou entregar. Eu falei, mas você ofertou agora, pensa no que você entregaria. Ela, eu posso conversar com a pessoa tantas vezes por semana e ensinar rapidamente para ela. E tal. Eu falei, quanto custa? O curso dela era uns 2 mil, mil e poucos reais. Eu falei, não sei, 15 mil? Eu falei, fala 15. Daí ela falou, mas a pessoa não vai pagar 15. Eu falei, fala 15. Acho que era esse número, tá? Ela escreveu 15 mil. A pessoa respondeu, qual é o Pix? Ela falou, Júlio, alguém quer me dar 15 mil reais agora. Eu falei, não é sobre isso. Alguém precisa do resultado que você vai gerar e você não ofertou ainda. E essa pessoa tem uma história que depois a pessoa comprou o negócio dela, ela entregou, não entregou tudo, porque era para a pessoa fazer uma entrevista de emprego que precisava falar inglês bem naquela entrevista para conseguir o emprego. A pessoa conseguiu e o salário era maior do que o valor que ela cobrou. Entendeu a sacada, Fernanda? A gente é estranho, não é? A gente fica pensando de um jeito errado. A gente complica no que não precisa e não faz o óbvio. Oferece, né? É oferecer, é o grande óbvio. Dentro da tua metodologia, dentro da tua forma de conduzir, o que você considera importante colocar aqui no podcast ainda que eu não te perguntei? Sim, Fer, isso aqui quando a pessoa vira o ponteiro, só vai. A gente já falou de tanta coisa aqui, né? Tô fazendo uma recapitulação. Tá, legal. Falei um pedacinho disso. Mas vários treinamentos meus, eu fecho eles numa ressignificação de coisa que ficou pendente ainda. Depois de tudo que ela aprendeu, tá? Então, digamos, a pessoa ouviu tudo isso que a gente falou. Eu acho que eu tenho que fechar uma ressignificação de alguma coisa que ainda ficou aberta no aprendizado. E aonde que está esse negócio que fica aberto? Não está hoje, no dia de hoje. É uma coisa que eu já carrego repetidas vezes. Então eu tenho que voltar em alguns episódios do passado e pensar neles e responder para mim daquela versão lá antiga. O que falta você entender, Júlio? Então digamos que a gente fale de venda. Vou pegar um exemplo aqui para explicar, para não ficar na teoria. Falamos de venda. Legal, entendi, eu tenho que ofertar. Mas se fica uma sinestesia, um estado interno ruim de ter que ofertar ainda, tem pontinha que não fechou. Tem que voltar nas minhas versões. Júlio da juventude. Por que você acha que não dá para vender? Júlio de criança, Júlio de bebê, Júlio de não sei o quê. E deixar essas respostas virem para mim. Então o Júlio da juventude, ele fala que ele tem que se preocupar com o que as pessoas vão pensar dele. Eu tenho que libertar ele desse negócio aí. Sabe? Então eu tenho que, sabe, fechar a pontinha do que ficou pendente ainda? A teoria tá linda, tá legal, aí eu não vou conseguir colocar em prática por algum motivo. É por esse motivo do Júlio do passado. Do Júlio que não entende ainda porque ele não evoluiu como o Júlio do presente. Tem que conversar comigo lá atrás. Vamos para a pergunta profunda, para ir buscando fechamento aqui. Se você falasse com o Júlio Se você não. Vou te convidar a falar com o Júlio do passado. O que você diria para ele hoje que te transformou nesse ser humano incrível, nessa pessoa que impacta tantas vidas e que você atribui o seu eu de hoje? Qual seria o conselho para o Júlio do passado? Ele já ouviu isso várias vezes. Essa conversa ela é uma conversa muito presente comigo e com ele. Eu sempre agradeço ele, porque se ele não tivesse vivido tudo isso lá, e se ele... Eu me emociono. Se ele não tivesse sido forte, eu não seria o Júlio de hoje.
E por muito tempo, 26 anos, Fernanda, nunca ninguém me fez chorar em podcast, viu? Aqui acontecem todas as coisas nesse podcast. 26 anos de vida, eu sempre briguei com o Júlio do passado. Por que você é assim? Por que você não muda? De 26 anos para frente, eu agradeci ele. Cara, se você não tivesse vivido tudo isso, eu não poderia eu não conseguiria ter me transformado em quem eu sou hoje. Então, as minhas maiores dores se transformaram nos meus maiores trunfos. Se todo mundo que está ouvindo a gente hoje entender isso, ninguém mais vai reclamar de nada. Todo mundo vai poder transformar um monte de gente que ainda não entendeu isso. Você me pegou, hein, Fernanda? Olha. Peguei. Discorrer, ó. Discorrer. Foi emocionante. Uau. As suas maiores dores serão os seus maiores trunfos. Eu atribuo a minha evolução, transformação e meu resultado ao mesmo conselho que Júlio deu para o seu passado, daria na minha história também. Então, eu agradeço a tua energia, eu agradeço a tua vida, agradeço o que você compartilhou aqui nessa mesa. Tenho certeza que a gente tocou vidas que estão aqui. Antes de começar, eu disse, Júlio, esse podcast ele existe com 3 propósitos. O primeiro, te servir, porque se você me doou teu tempo, o mínimo que eu tenho que fazer é te servir com boas perguntas, trazer o teu melhor para a minha audiência. Depois eu preciso que chegue no maior número de pessoas para eu cumprir meu propósito de vida, que é desenvolver e ajudar as pessoas a crescerem pessoalmente os seus negócios. E como consequência, eu só posso agradecer tudo que eu estou vivendo. Então, tudo se transborda, né? Então, quero te agradecer pelo teu tempo, quero deixar algo também especial para quem está nos ouvindo agora. Eu desenvolvi uma técnica de programação mental, 4D. Deus, destravar, despertar e decidir. São 4 Ds que transformaram a minha vida. E que no final do ano passado eu entendi o que estava faltando. E que era a presença mais de Deus nas minhas escolhas, nas minhas decisões e nos meus movimentos. Então, que chegue em todas as pessoas que estão nos ouvindo essa mensagem, para que elas possam fortalecer a sua segurança, para que elas possam escolher o seu ponto B e que elas possam realmente se comprometer com o processo. Sempre digo que a conta fecha quando a gente faz a nossa parte. Agradeço absurdamente, aqui para te servir, conte comigo. E tocou fundo aqui, você viu, eu digo que o meu podcast é um MBA para mim. Eu já peguei vários insights para aplicar na minha jornada. Gratidão e obrigada por te ter aqui nesse momento. Eu que agradeço, Fernanda. Olha, fazia tempo que eu não gravava um podcast assim emocionante, viu? Quer dizer, que forte, né? Com essa quantidade de emoção, nunca gravei. Você é demais. Tamo junto. Obrigado, Muito tá? Obrigada. Muito obrigada. Espalha, compartilha. Tocou o Criador da sua própria metodologia. Toque pessoas da sua vida com este episódio. Muito obrigada.